pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Análise Internacional, projeto que a Revista Relações Exteriores e a Escola Superior de Relações Internacionais vem desenvolvendo com o objetivo de democratizar o acesso ao campo das relações internacionais. Lembro que, quando a gente iniciou esse projeto, a gente estava respondendo um anseio, né, que é como descomplicar nosso campo para poder complicar ele da forma correta. Quando começou a pandemia, até um pouco antes, a gente notou que nascia uma ciência paralela, né? As relações internacionais paralelas. A gente vê o crime organizado, as desinformações sobre a pandemia e tantas outras coisas que a sociedade foi consumindo. Então, nosso desafio era como explicar o que é marketing internacional, o que é política internacional para a sociedade. O passo anterior era necessário, né? O nosso colega Francisco trabalha já palestrando na mídia, o Rodrigo também sabe quão difícil é, mas quão necessário é a gente conseguir tornar a nossa profissão acessível e simples, né? E o marketing é uma ferramenta que cada vez mais torna isso possível. Então, essa mesa, para a gente falar de estratégia, de como o marketing se desenvolve, entra nesse projeto também. A gente listou o marketing, pois era uma das áreas que a gente notava que não se falava tanto. Fala muito de comércio exterior, de pandemia, política internacional, de exportações, tudo que a gente acompanha na mídia. Mas nunca se falou da estratégia de marketing, o que é uma estratégia, como as empresas brasileiras podem chegar ao campo internacional. Então, dado esse anseio da gente democratizar esse debate, surgiu a necessidade de procurar especialistas da área, né? Quais são os nomes que estão rompendo essa barreira, né, de descomplicar a área. Eu costumo dizer que a área tem que ser acessível, ao ponto que uma criança entenda. Se você fala que é um médico uma criança, ele cuida de pessoas, ele entende. Agora, quando a gente fala só analista de relações internacionais, analista de marketing nacional, trabalho com negócios internacionais, tem que entender também, né, que a gente cuida de pessoas, a gente leva produtos, bem-estar, qualidade de vida, soluciona conflitos e tantas outras questões. Para apimentar, né, ou trazer essa riqueza, esse debate, passo ao Francisco para que ele se apresente agora, né, agora está gravando. Agora está valendo. Muito bem. Bom, inicialmente, uma boa noite a todos. Agradeço, Guilherme, pela oportunidade. Prazer também conhecer o Rodrigo. Em nome também da Câmara do Mercosul, os nossos agradecimentos. E poder falar aí para a sua audiência. E ficamos à disposição, né, para trocarmos algumas ideias a respeito de um assunto que está em evidência no momento, que é o marketing internacional. E espero que a gente possa aí dar a nossa contribuição. Com certeza. Passo ao Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Prazer conhecer, Francisco. Prazer estar com você aqui, debatendo sobre esse importante tema, importantíssimo, que hoje está em bastante voga e acaba sendo uma atividade a ser desenvolvida tanto por empresas como por profissionais das diversas áreas, né? Eu tenho atuado desde 1998 em áreas direta ou indiretamente ligadas ao marketing internacional, isso deflagra um pouquinho já a minha idade, mas pretendo aí ajudar e contribuir com o assunto da melhor forma possível. Não, mas eu imagino que aqui do nosso time aqui, eu acho que eu sou o mais experiente, penso eu. É o marketing visual na pele que a gente faz para disfarçar. Tá certo, Rodrigo. Tá certo. Vou levar pelas calvícies, estamos bem. Mas eu já passei dos 50 já, viu, Guilherme e Rodrigo? Já. Eu estou chegando por aí já. Está chegando? Muito bom. O legal é que agora a gente está na moda, né? Igual o Rodrigo falou, né? Então, estamos bem, né? A gente tinha colocado a nossa proposta, né, para saber investir no marketing nacional, fidelizar, alcançar clientes.
essa é uma etapa um pouco difícil das pessoas compreenderem. Eu vou aproveitar o Francisco, então, que já disse que está um pouco mais a tempo na área. Qual que seria a maior diferença? O que diferenciaria o marketing tradicional, que até então as empresas brasileiras praticavam e era assim que elas lidavam com o campo internacional, né? Acreditar que você faz um bom produto aqui e só, né? E por que hoje elas procuram tanto o marketing internacional? Qual que foi essa mudança? O que diferencia uma das outras? Muito boa a sua pergunta, Guilherme, e vamos deixar claro aqui para a nossa audiência que nós não combinamos nada, hein? Não é isso, não é, nós não combinamos, para ser exatamente um bate-papo descontraído, informal, com o intuito de passar um pouco da nossa experiência. Se vocês me permitem fazer uma breve apresentação, né? Eu tive a oportunidade de residir muitos anos fora do país, foram quase 15 anos no exterior, e hoje, como diretor da Câmara do Mercosul, já com meus 50 e poucos anos, já estou há quase 30 anos nesse mercado, e então nós já vivenciamos uma série de situações e pegamos aí, vamos dizer assim, toda uma mudança, uma trajetória. Mas vamos dizer assim, eu acho que o mais importante é nós deixarmos muito claro, para que todos possam entender o que significa marketing, porque até hoje há uma certa confusão. As pessoas acabam associando marketing à propaganda. E não é propaganda. Marketing é você pensar estrategicamente. Então, hoje, com essa globalização, o marketing internacional, claro, ele facilita a inserção do seu produto em países, vamos dizer, em países destinos, vamos dizer assim. A grande dificuldade é que existe uma cultura, né, e isso nós vivenciamos, veja bem, essa é a minha opinião, tá? Depois, eu não estou querendo dizer que isso vamos dizer assim, é só uma opinião com base na nossa experiência. Nós observamos ainda que há uma cultura que as coisas elas são fáceis, né? Ao mesmo tempo, elas também não são difíceis, tudo depende de um planejamento. Então, eu vou trazer aqui, para esse início, o que eu acho que é importante é nós trazermos algumas situações práticas, né? Então, toda vez que uma empresa ou você queira desenvolver algum negócio para o mercado internacional, eu acho que você tem que pensar primeiro em 3 fases, em 3 estágios iniciais. Primeiro, fazer uma pesquisa no país destino, né? Justamente para viabilizar, para perceber a cultura do país. Eu tive a oportunidade de residir na Austrália, fiquei 2 anos na China, né? Depois eu fui para Angola, fiquei 4 anos. Quer dizer, as diferenças culturais são gritantes, né? Até em termos de cores, né? Eu vou me conter um pouco, senão daqui a pouco eu começo já, né? Eu começo a desenrolar e até para que o nosso colega Rodrigo também possa, né, explanar as suas opiniões, mas, ou seja, você tem que pensar primeiro, dividir em 3 estágios. Primeiro, eu quero levar meu produto para qual país? Você não vai exportar biquíni para o Oriente Médio, não é? Entendeu? Quer dizer, hoje nós estamos até exportando café para a China, mas existe toda uma tratativa, porque a cultura na China, todos nós sabemos que é do chá, né? Vamos exportar massa para a China. Como que vai ser feito isso? Qual o tempo de navegação? Qual é o shelf life do produto? Quer dizer, nós começamos a entrar em detalhes que é muito importante nós trabalharmos a fase 1. As empresas, normalmente, elas têm um mix de produtos, né? Tem lá 50 produtos. Ela quer exportar. Qual? Não vamos exportar os 50. Depende. Se você vai para um país que é frio, de repente você vai exportar 2, 3 produtos da sua linha. Se você vai para um país que é mais quente, quer dizer, você tem que tropicalizar. Então, você tem que adaptar, posicionar o seu produto para a cultura local. Isso é feito numa fase primeira. Depois, na fase 2, né? Como que você vai inserir o seu produto no país destino? Através de um distribuidor? Por exemplo, nós estamos levando empresários para Dubai. Eu só não posso citar o nome aqui por questões de contrato, né? Mas nós estamos abrindo uma distribuidora em Dubai para empresários brasileiros
que lá eles vão distribuir. Então, quer dizer, você tem que pensar primeiro no desenho, na estruturação, isso é o marketing. É você pensar estrategicamente, né? Então, qual que é a diferença? A diferença é que, anteriormente, nós imaginávamos o marketing como? Meramente uma propaganda. Não era assim? Associa a propaganda na nossa época mesmo, de faculdade, universidade. E não, hoje tem que pensar estrategicamente, principalmente no mercado internacional, considerando as tratativas, as diferenças culturais, posicionar o produto, o target price, por exemplo, importantíssimo. Depois eu vou citar um exemplo, até para não, de repente, já passar todas as informações, para nós irmos durante o nosso bate-papo, alguns exemplos práticos disso que eu estou dizendo. Então, Guilherme, respondendo a sua pergunta, eu acho que, inicialmente, você tem que pensar em 3 etapas. Primeiro, fazer uma análise no país destino que você pretende levar o seu produto. Fazer um estudo, posicionar quem são os players, concorrência, que tipo de produto vai se adaptar, a quanto eu vou vender, de que forma, enfim. Feito isso, qual vai ser a estruturação, distribuição? É um distribuidor? Vou me associar a um empresário lá de fora? Como vai ser esse desenho? E a terceira e última é você desenvolver o projeto. E aí nós vamos entrar durante o nosso bate-papo em detalhes até de questões de amostras, que eu tenho alguns exemplos aqui bastante interessantes e até engraçados, que parece que, vamos dizer assim, você acha até um absurdo, né? Mas que acontece. Aí nós vamos, durante o nosso bate-papo, explorar um pouquinho mais. O Rodrigo estava ali concordando, pensativo. Realmente, marketing é muito além daquilo que a gente pensa, né? Isso é muito comum de achar, né? Falando de transformação de empresas, às vezes me procura, recebo mensagem e falo assim, quero levar meu produto para fora. Eu falo assim, tem que traçar uma estratégia de 2 anos, não é aproveitar uma variável cambial e achar que isso já está vendendo lá fora. Tem um processo de avaliação de mercado, que a nossa cultura é um fator importante, né? Nós estamos habituados a ela. Uma coisa é eu vender para o vizinho. Vou traçar uma estratégia de algo que eu já conheço. Eu conheço a cultura que ele vive, hábitos, tradições, estou inserido nisso. Mas quando eu vou para o campo internacional, não basta só pegar meu produto e levar para outro mercado. Será que lá eles têm uma percepção diferente? Sei lá, que eles se adaptam? Por isso que existe o marketing internacional, essa capacidade de profissionais como o Francisco, o Rodrigo, de terem sua vivência internacional, ter a leitura de superar essas barreiras culturais que, às vezes, o dono da empresa que está querendo internacionalizar não tem ideia que são importantes, né? Não é só pegar o produto e enviar lá para fora, né, Rodrigo? Com certeza. Aproveitando aí para fazer uma breve apresentação, né? Eu comecei minha carreira aí em internacionalização, sobretudo marketing internacional, trabalhando para um outro país interessado em exportar para o Brasil. Esse país era a Tailândia, um país que teve uma política de desenvolvimento de marketing internacional que começa na década de 60 e começa a colher seus frutos, que são refletidos na balança comercial, ou seja, um incremento de produtos de valores agregados na pauta de exportação tailandesa. Ou seja, um planejamento de marketing ele traz frutos para o próprio país. Depois fui trabalhar com a Câmara Árabe, visitando 22 países árabes aí, desenvolvendo comércio internacional com esses países e depois, junto com alguns projetos da Apex, fui expandindo para outros mercados, tive a oportunidade de viajar, conhecer mercados, assim como o Francisco corroborou, adorei os exemplos que ele deu, eu acho que são coisas que nos tornam, assim, são coisas que a gente vivencia e que realmente dão tangibilidade para aquilo que a gente vê na teoria. Agora, de maneira bastante sucinta, quando eu falo de planejamento de marketing, porque se eu for pegar todos esses exemplos, eu vou me perder aqui, contar um monte de cases, vai ficar um assunto muito legal, vai ficar um bate-papo bem bacana, mas eu vou acabar não conseguindo passar o principal miolo. Eu gostaria de trazer o que normalmente a gente chama de planejamento de marketing. Pode existir outras abordagens, mas uma que a gente gosta de tratar e que academicamente funciona é aquilo que o Francisco falou, ou seja, fazer uma pesquisa em primeiro lugar da concorrência. É necessário a gente ver a análise da concorrência, e essa concorrência hoje, sobretudo, na mesma linha de produto que eu tenho.
ou de concorrências indiretas, produtos que podem substituir aquele que eu estou ofertando num determinado mercado. E depois a gente vem o kit básico do Philip Kotler, que são os 4 P's, né? Como é que está meu preço? Como é que está a praça? Né? Aí a gente fala em praça, a gente vai falar da distribuição, da concorrência também. Como é que está meu produto? E eu colocaria nesse produto como é que ele está vestido, porque o produto não deve ir nu. Quando ele vai nu, a gente fala de commodity. Quando ele vai vestido, a gente está falando de um bem que normalmente é destinado a um consumidor. E esse consumidor, ele precisa desejar aquele produto que está com aquela roupagem, que é uma embalagem, que vai conversar com esse consumidor. E o preço, que é muito importante. Quanto mais a gente trabalha em diferenciais simbólicos, e quando eu falo de diferenciais simbólicos, eu estou falando de comunicação, site, essa coisinha aqui com a qual a gente concorre no momento que a gente faz um podcast, a gente está concorrendo agora com o TikTok, uma série de coisas. Então, como eu torno esses elementos simbólicos, ou seja, tudo que não é só o produto, despido de valor? Como é que eu trago o valor de modo que o preço seja justificado? E aí eu traria mais um elemento que seria uma interdisciplinaridade, se não uma transdisciplinaridade para se tratar do tema. Cada vez mais, quando a gente fala do comércio internacional, eu gosto de tratá-lo como comércio intercultural, fazendo eco ao que tanto o Francisco falou, quanto o Guilherme falou. Ambos falaram de cultura, eu achei isso muito legal, que já jogaram a bola para mim para chutar para o gol, aí me ajudaram bastante. Eu gosto de falar de intercultural e não internacional, porque existe uma diferença muito grande entre você pegar um produto e exportar para o Paraguai, dando um exemplo, pode ser para qualquer outro mercado, sem necessariamente adaptar a comunicação desse produto. E a comunicação tem tudo a ver com marketing. E, de repente, você calcular a distância simbólica que adapta a comunicação de um determinado produto para que ele se adeque ao mercado árabe, nos Emirados Árabes Unidos, seja no Egito, ao mercado russo, ao mercado chinês, a mercados que falam outras línguas. E dado esse ambiente, a gente também vai falar que dessa cultura, desse distanciamento simbólico, que não se dá só em nações. A cultura também está em plataforma. Né? A gente está falando de tribos, a gente está falando de bolhas, a gente está falando de algoritmos que nos colocam em ambientes culturais que nos educam e interagem com aquilo que a gente vai acreditar que é desejável. Como uma empresa brasileira, então, vai lidar com esse ambiente e tornar o seu produto desejável em outros mercados. O Rodrigo também levantou a bola para me chutar agora, porque eu estava esperando essa deixa, e ele falou... Eu tive a oportunidade de residir em Angola durante 4 anos, trabalhar para o governo angolano, para uma holding. Só para exemplificar na prática isso que o Rodrigo estava comentando, em Angola, por exemplo, a palavra gema significa diamante, significa top, significa qualidade. Então, se você, por exemplo, levar um produto brasileiro para Angola e inserir no nome a palavra gema, na cabeça do consumidor, sei lá, H2O gema, um exemplo. Né? O que ele imagina quando ele vê a palavra gema no rótulo ou significa que é um produto de qualidade, porque na mentalidade deles, tudo que vem com a palavra gema significa algo de qualidade, vamos dizer assim. Então, são detalhes muito interessantes, né, que é muito importante quando você desenvolve esse trabalho no país destino. Por exemplo, café. Nós estamos exportando café para a China. Mas sabe de que forma? Café verde. Por que o café verde? Porque lá eles vão torrar, mas eles vão colocar vão fazer uma mistura que é da forma com que eles gostam. Se nós pegarmos o nosso café aqui e levar lá para a China, quando eu residi em Guangzhou, na China, só tomava café na Starbucks. Só tinha café lá. Entendeu? Então, vocês estão percebendo o detalhe? Então, você exporta o café verde e lá eles fazem todo o processo, fazem lá uma mistura e se adapta à cultura local. Por exemplo, o McDonald's na China tem chá no cardápio. Tem chá. Por que tem chá?
E o MEC, ele vem no óleo, ele vem encharcado no óleo. Mas por quê? Porque o chinês adora tudo que é com óleo e o chá. Agora, imagina que no Brasil, você no MEC pedir um Mac Chicken lá, por exemplo, e tomar um chá. Quer dizer, então, são essas adaptações. Agora, eu acho que uma coisa bem importante, que eu acho que é importante nós trazemos aqui para o nosso bate-papo, que é lá no início, né, de onde começa todo o processo, chama-se capital de giro. As empresas entram num processo de internacionalização, só que ou seja, se for para fazer uma operação, não vale a pena. Ou dá recorrência, ou não faz, porque senão você vai se queimar. Você vai fazer uma operação e depois você não faz mais. E como é que você consegue fazer operações recorrentes? Não é no primeiro envio, no segundo que você já vai ganhar. Você vai ter que fazer 1, 2, 3 envios e sem lucro nenhum. E se você não tiver um capital de giro, se você não tiver uma saúde financeira para aguentar, você vai dar um tiro no pé. Porque você vai fazer uma operação, aí você vai ficar sem capital, vai vir mais pedido, aí a sua produção não consegue atender, né? Aí você se queima no mercado. Aí vamos falar assim, o mercado internacional é difícil, é complicado. Não é complicado. É como o Rodrigo comentou, você tem que fazer o quê? Ter os procedimentos, né? Tem os estágios e mais. Não é um processo de 2 meses, 3 meses. Eu acho que é essa cultura que é muito importante. O cliente nos procura hoje, terça-feira, ele acha que na segunda-feira ele já está exportando. Entendeu? Por quê? Porque o mercado interno está recessivo e ele tem os produtos guardados no estoque. Então, vamos colocar no container e envia. Não, não é assim. Não é colocar no container e envia. Imagina como que você vai enviar massa recheada para a China. São 3 meses. Então, você tem que avaliar isso também, o seu produto. Compensa eu enviar massa para a China? Massa recheada? Compensa? O produto sai daqui, 35 dias de navegação, até chegar na China, até liberar, são 3 meses. Aí se você tiver um shelf life de 6 meses, de 1 ano, quer dizer, ele tem o quê? 3, 4 meses na prateleira. Compensa. Então, por isso que é muito importante no início, avaliar nessa fase 1 que nós estamos comentando, avaliar todas essas tratativas. Eu acho que a questão do capital de giro ela é fundamental, né, para que a gente possa desenvolver o processo. E me veio em mente agora, só para finalizar, aqui do nosso lado, já que eu trabalho, né, como diretor da Câmara do Mercosul, quem já teve a oportunidade de visitar o estádio do La Bombonera? Vocês já observaram que lá no La Bombonera, o estádio Boca Juniors, a Coca-Cola não tem a cor vermelha? Por quê? Por que não tem? Porque é a cor do rival do River. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque, ou seja, é como o Rodrigo comentou, você tem que trabalhar a sua embalagem, tem que trabalhar cores, né? Cores. Por exemplo, se você envia uma camisa branca para um chinês, sabe o que significa isso? Significa que é a morte. Porque a camisa branca para ele significa que quando ele morrer, ele vai ser enterrado uma camisa branca. Quer dizer, olha os absurdos, né? Entendeu? Então, isso é muito importante nós pararmos, avaliar para onde eu vou enviar meu produto, olhar meu capital de giro para ver se eu tenho capacidade financeira para entrar nessa brincadeira. Porque senão não vale a pena. Por exemplo, um cliente de açaí nos procurou e queria exportar para quê? Para o Paraguai. Pô, é fácil, põe no carro, a gente, né, através da Câmara do Mercosul, a gente tem o livre comércio, tá, tudo bem. Mas ele envia 500 caixas agora, tá legal. Daqui a pouco vem um pedido para 2.000 caixas. Ele tem capacidade de produzir 2.000 caixas? Não, aí já complica. Bom, então nós temos que parar, analisar, para dar os passos certos. Aí sim. Então, eu acho que o marketing internacional, ele engloba tudo isso. Porque muitas vezes você pode dar um tiro no pé, entendeu? E você pode queimar a sua marca. Não sei se os colegas concordam. Não só concordo, mas quando você falou do desafio de ter um planejamento financeiro para o marketing, me lembra que das empresas que vão para o campo internacional, coloca aí, menos 75% delas, ou seja, é um número muito grande, não tem capital específico alocado para o marketing internacional.
seja, vão sem ter destinado recurso suficiente para uma estratégia de marketing. Então, outra porcentagem muito grande, além dessa falta de alocar capital suficiente e ter estratégia correta, é que apenas 5% das empresas que eu já visitei e conversei têm que seu pessoal de chão de fábrica sabe que a empresa está internacionalizando, está com uma estratégia para fora. Não tem nem ideia disso. Né? Esse é um desafio Guilherme, muito dolorido. Mas você sabe o que acontece? Eu já vou passar a palavra para o Rodrigo, mas só para a gente finalizar aqui o meu raciocínio. O que acontece? Hoje, nesse mercado, tem muita gente. Só que são poucos que têm, por exemplo, a vivência do Rodrigo. Vivência no exterior. Não é passear na Disney. Eu tenho uma vivência no exterior. Fui para a Disney, fiquei um mês nos Estados Unidos. Para! Isso é uma brincadeira. Que experiência internacional é essa? Entendeu? Eu fui para a Disney. Que experiência internacional? O problema é o seguinte, tem muita gente nessa área que não tem vivência prática. Esse é o problema. Uma coisa é você viajar a passeio para o exterior. Outra coisa, e o Rodrigo pode até falar a respeito disso, ele passou por 30 países, 22 países, né? Quer dizer, você vivenciar é totalmente diferente, meu amigo. Tá? Eu, quando cheguei na China, me colocaram do lado do Walmart, da Rede Mercury, da Pizza Hut. Eu falei, eu quero mudar. Levaram 15 dias para me mudar de lugar, porque eles sabiam que eu ia sentir o drama. Eu falei, eu quero ficar no lugar de chinês. Se for para mim vir aqui para ir na Starbucks, na Pizza Hut, no Walmart e ficar no Mercury. Entendeu? Aí, meus amigos, me colocaram num hotel de chinês, num bairro de chinês. Aí começou o drama. Entendeu? Aí começou o drama. É isso. Entendeu? E mais. Procura, isso falando para a nossa audiência agora, procura conselhos e orientações de quem já percorreu na prática o caminho que você pretende percorrer. Então, por exemplo, você tem o Rodrigo, rodou 22 países. Tem uma tremenda uma bagagem. Nós temos que ouvir o Rodrigo. Né? Agora, eu vou ouvir quem? Quem foi para os Estados Unidos, ficou 2 meses lá, foi para o Canadá, ficou 1 mês, passeando. E aí diz que entende mercado internacional. Então, desculpa, eu não estou sendo arrogante aqui, mas eu estou falando isso não é uma crítica, é uma constatação. Né? Então, o que acontece? Pegando o gancho do Guilherme, o mercado interno está recessivo. Alguém conversa, né, um empresário conversa com alguém e fala, olha, não, a solução para você é exportar. É fácil. Né? Vamos pegar o seu produto, né? Tá legal. Ele faz uma operação, depois não faz mais. Só que essa uma operação custa e pode trazer dificuldades financeiras para a empresa. Tranquilo, eu estou escutando você falar, eu acho que isso tudo acaba ajudando. E eu queria trazer mais alguns elementos. Eu falei um pouquinho sobre a conversa entre as disciplinas, porque a gente está vivendo uma verdadeira revolução na comunicação, que não tem fronteiras, a não ser as linguísticas, né? E embora a gente visite países, a gente conheça, a gente sabe a necessidade, eu acho que eu gostaria de reafirmar isso que você fala, concordar 100% com isso, e ainda fazer um convite, uma provocação. Não basta estar no país, a mente tem que estar ali, atenta a tudo que está vendo. E essa mente atenta aos aspectos que dizem respeito ao mercado internacional, ao marketing internacional. E, sobretudo, a cultura. Né? E aí que eu trago a questão interdisciplinar. Eu fiz uma especialização em semiótica psicanalítica. Eu falo isso, eu sei que eu corro o risco de tomar uma pedrada, ainda bem que é virtual, eu não vou tomar essa pedrada nem uma tomatada. Mas a semiótica psicanalítica, em termos simples, como a gente falou do início, é bastante importante que a gente consiga conversar de modo que um bebê entenda. Para esse aspecto do marketing internacional, é como eu posso... É uma ferramenta que vai nos ajudar
a estimar como eu posso produzir um desejo através do meu produto, de sua comunicação, num indivíduo que está numa outra cultura. Então, a semiótica psicanalítica é a clínica da cultura e vem a ser uma ferramenta publicitária cada vez mais utilizada em marketing. Por que não no marketing internacional? Por que não no marketing internacional de empresas brasileiras? E aí eu faço um gancho com o Francisco falou. Não basta eu exportar aquilo que sobra da minha empresa. Não basta, eu não posso deixar de planejar todo o produto, seja no mercado interno ou externo, ele vai ter um ciclo de vida. E os primeiros passos, ele não vai gerar lucro. Você está investindo em feira, você está investindo em comunicação, você está investindo em uma série de coisas, para quê? Para fazer aquele produto que a gente deve encarar como um bebezinho, engatinhar e começar a crescer. E esse produto temos que ter consciência que seja no mercado nacional ou internacional, ele vai ter um ciclo de vida, ele vai ter uma maturidade, ele vai envelhecer, ele vai cair, né? A gente está falando de idade no início. Então, no momento em que ele está nessa maturidade, qual é o outro produto que eu já estou lançando para substituir, dada a complexidade desse mercado internacional? Então, eu trago aí essas questões para reflexão, e quando a gente pensa em semiótica, que a grosso modo é a ciência que vai estudar tudo que tem um significado, e produtos têm significado, um produto que está escrito Made in Brazil, feito no Brasil, ele tem um significado, ele vai ter uma percepção simplesmente por conter essa informação. Um produto que tem uma bandeira, uma cor, uma logotipagem, um produto que em algum momento ele está sendo comercializado, quando a mídia está comunicando determinadas coisas, ele vai ter outro significado, ou seja, aquele que vai interpretar o seu produto, que é o seu público-alvo, ele está sujeito a interpretações de acordo com o meio, com o universo cultural dele, que é composto pelo país, pela cultura, pelos valores, e cada vez mais por esses meios eletrônicos, nos quais a gente está imersos, né? A gente está imerso nesses meios. Isso vai influenciar como a gente percebe os produtos e, dentro dessa linhagem, dentro do que nos interessa, os produtos brasileiros. É importante a gente fazer essas reflexões para exportar. É difícil? Não, não é tão difícil. É uma loucura. Caramba, esse cara falou tanta coisa. Não, é simplesmente falar como tornar meu produto desejável dentro desse ambiente que a gente tem. A gente faz isso o tempo todo. Tá vendo o TikTok, tá vendo vídeo, tá vendo o Facebook, tá vendo um monte de coisa acontecendo. Por que eu me atraí? E eu vou contar um exemplo aqui para vocês bastante interessante, que esses algoritmos nem sempre acertam. Quando a gente faz pesquisa de marketing, é muito importante a gente fazer pesquisa de cultura, tanto para adaptar a nossa estratégia mercadológica para uma outra cultura, quanto às vezes para construir um storytelling, um repertório mercadológico que seja atraente. Então, pensando nisso, eu gosto de ficar pesquisando a nossa cultura, a história do Brasil, e eu estava pesquisando uma cultura africana, né, que era a cultura Vodun. Os algoritmos entenderam que eu estava pesquisando voodoo. A partir do segundo dia, o que veio de boneco de voodoo para mim, falei, gente, mas não é isso que eu estou procurando. Então, ou seja, isso é um exemplo errôneo, mas muitas vezes as redes sociais acertam naquilo que a gente está procurando. Às vezes a gente fala uma coisa, já aparece lá para a gente. Você pesquisou um negócio, pronto, começa a bombar. A gente, então, de alguma forma, já está dentro desses mecanismos. Dentro desses mecanismos, né, que são cada vez mais digitais, alguns pesquisadores chamam numéricos, sobretudo as escolas francesas, mas a gente pode usar o termo digital, e esse digital é intercultural, esse digital é internacional. Se a gente lida com isso, o profissional de relações internacionais, o profissional de marketing internacional, ele pode começar a observar esses ambientes usando o ferramental que ele tem. Usando, por que isso está aparecendo para mim dessa forma? Isso pretende provocar meu desejo de compra? E por que é desejável? Um outro exemplo, só para terminar, e eu também não roubar espaço demais
de vocês. Um exemplo que é bastante interessante, as propagandas automobilísticas, né? Você tem um carro, que normalmente você vê na TV, você está sentado aí, eu estou falando de publicidade, não de marketing, mas que está ligado a marketing. A gente vê aquele carro que passa no ambiente, com aquele sol no fundo, tá cheio de barro na estrada, sobe uma montanha, desce, aí passa debaixo de uma cachoeira, aí o cara sai do carro, sempre com alguém assim, muito interessante do lado, né? Dá uma olhada para aquele sol, cheguei, conquistei, tá no topo. O que acontece? Quando muito, você não vai estar nesse carro nem naquele lugar. Você pode comprar o carro, mas muitas vezes você vai estar parado no trânsito, quem está em São Paulo, na Marginal, às vezes lá, mas o Chovendo. simbólico, chovendo, né? A cachoeira. Lembra a cachoeira? Mas o simbólico que aquela publicidade traz para você é sensorial. Você está no carro que vai para a cachoeira, que vai para aquilo tudo. Então, esse mundo simbólico, esse mundo fantástico que nos é criado, a gente precisa começar a observar e trazer como prática para as nossas implementações estratégicas de marketing e esse marketing internacional. Rodrigo, você assim, me deu um gancho interessante. Até parece que o nosso time aqui, nós estamos bem entrosados, né? Porque nós estamos levantando a bola para os colegas chutarem, né? Só fazer o gol. A questão do marketing, me vem em mente também agora aqui a seguinte situação. Nós estamos focando muito marketing internacional, mas em produto. Mas nós também, como profissionais, somos um produto. Então, por exemplo, se eu pegar um avião aqui e ir num país destino para negociar com um empresário, por exemplo, em Dubai, eu tenho que saber exatamente qual é o marketing, não é fazer minha propaganda, mas quais são as estratégias de uma negociação internacional, por exemplo, em Dubai, com um africano, na China, por exemplo. Né? Isso é fundamental para o mundo dos negócios. Né? Isso quando você quer fazer coisa séria, né? Você quer dar uma recorrência, quer fazer exatamente desenvolver o mercado internacional. Então, eu acho que o marketing internacional, nós estamos focando, nós pensamos em produto, mas eu acho que vai também um pouco para essa linha vamos dizer assim, da política, né, das regras de negociação. Né? Por exemplo, você sentar um empresário em Dubai é de uma forma, o empresário na África é de outra forma, aqui no Mercosul de outra forma, na China totalmente diferente. Por exemplo, na China, primeiro você come, bebe, festeja, depois faz a reunião. E acabou a reunião, acabou, vamos embora, não tem que ficar conversando. Quer dizer, então você tem que ser, né? E esse negócio que os empresários falam aqui no Brasil, eu vou pegar um avião, vou lá na China negociar, mentira. Ele chega no aeroporto e não consegue pegar um táxi lá. Ele não consegue pegar um táxi. Por quê? O taxista não para, tá na cara que não é chinês. Não fala a língua dele, poucos falam. Presidentes de empresa não falam inglês. Alguns outros falam inglês. Então, para você ir na China negociar com o chinês, você tem que fazer parte de um guanxi. O que é guanxi? É como aqui no Brasil, Lions, Rotary, maçonaria, enfim, né? Associação comercial. Você tem que participar de um grupo. E esse grupo te abre as portas para você negociar. Então, e outra, o aeroporto na China não tem uma placa em inglês, é tudo em mandarim, só uma ou outra lá em inglês. Então, olha a dificuldade. Né? Então, quem fala isso que não conhece. Né? Não conhece. Agora, aquilo que eu falo sempre, procura ouvir conselhos e orientações de quem conhece na prática. Não é de quem conhece só em vídeo, através do YouTube. Não, vivenciou. Eu vivenciei isso. Eu não conseguia pegar um táxi na China. Imagina. Quer dizer, eu tive que chamar um chinês para vir lá me ajudar, porque o táxi não parava. E eu com o cartãozinho do hotel, certinho, fazia assim, não parava. Entendeu? Agora, é isso. Então, acho que o marketing ele vai para esse lado também da questão das relações comerciais, vamos dizer assim, de negociação. Antes de passar para o Rodrigo, vocês entraram num tema que até já tinha listado, que é fundamental. O marketing digital trouxe esse desafio de afastar
a vivência, né, de acreditar que você faz uma segmentação através de plataformas de marketing, né, de anúncios, e você alcança o público e pronto. Mas entra que o algoritmo, como é uma sequência que responde àquilo que você está passando a ele, nem sempre vai alcançar o coração de quem quer consumir, né? E o marketing internacional é aquilo, você tem que abraçar a pessoa do outro lado. Isso significa se despir também dos seus preconceitos, medos, anseios, porque não interessa mais, né, em grande aspecto, aquilo que você acredita. Você tem que passar a acreditar naquela outra cultura, como ela é. E é muito comum a gente olhar a outra cultura ainda com muito estigma, preconceitos. É interessante notar casos de que vieram para o Brasil, né, falando de carro, o quão duro e o tamanho de esforço que o marketing, o planejamento deles teve que colocar, né, planejamento para ir à mídia falar que o carro chinês não é o que a cultura está tentando difundir, ele tem que olhar a China com outro olhar. Então, o aspecto cultural, o preconceito, é muito marcante ainda na nossa cultura, isso limita a nossa internacionalização, né? Então, associar essa cultura de achar que você vai encontrar ferramentas fáceis de internacionalização, o marketing digital não é uma ferramenta barata, né? Pode ser fácil. E usar da forma correta é uma ferramenta perigosa. Então, a gente nota, eu vejo cada vez mais empresas falando assim, vou contratar um analista de mídias digitais para fazer a divulgação lá fora, em vez de procurar, justamente o que o Francisco fala, alguém que viveu no país a pura realidade, para além da aparência, do que a gente vê e absorve aqui através da mídia. Esse é um desafio muito grande. Passo para até o entender do Rodrigo, ele fala de negócios internacionais, semiótica, o marketing digital, como pode ser utilizado da forma correta para uma estratégia de internacionalização. Se você tem visto casos, né, de cases de que o marketing digital contribuiu e outras que não, né, para romper essas barreiras culturais. Você sabe, Guilherme, que eu até escrevi sobre isso. Eu preciso ver para onde que eu vou publicar isso depois, tá? Quase terminado. Exatamente essa sua pergunta. Existe uma disciplina, não sei nem se eu posso chamar de disciplina, mas existe uma área que cuida dessas diferenças culturais que interessa muito tanto às relações internacionais quanto ao marketing internacional, que seria a chamada inteligência cultural, né, que é a sua capacidade de trabalhar através das culturas organizacionais. E quando eu falo organizacional, estou falando de organizações que podem ser empresas, podem ser países, podem ser etnias, podem ser, inclusive, instâncias simbólicas que estão no mundo digital, nas plataformas, né? O precursor da inteligência cultural, David Livermore, e aí você tem um segundo autor que vai trabalhar isso, que é o Hofstede, o holandês, que aí ele faz uma pesquisa na IBM, vai fazer uma classificação numérica de 0 a 100 e vai avaliando os países nesses de 0 a 100 para saber como funciona mais ou menos a cultura. A primeira, David Livermore, eu acredito que ele é bastante aplicado, inclusive ele dá para conjugar com a semiótica psicanalítica. Já o Hofstede, ele pode ser indicial, porque não dá para você dizer, talvez o Francisco possa até me ajudar com isso, que todo chinês se comporta do mesmo jeito, que todo brasileiro pensa igual, que todo americano é daquele jeito. Não, sobretudo nessa era digital que a gente está, não dá para a gente falar isso. Então, a Hofstede é muito legal, é muito importante, ele vai te ajudar a prever alguns comportamentos, mas ele não é suficiente. Ele não vai dar conta do ambiente dinâmico que a gente tem, mediado por plataformas. Daí que eu trago um pouco da semiótica psicanalítica, que é a clínica da cultura, que aí você vai usar uma ferramenta abstrata, mas é uma ferramenta que vai te ajudar a enxergar que você tem algo a mostrar, que você vai ter que produzir uma forma de mostrar isso,
E essa forma vai produzir algo na mente daquela pessoa que vai ver aquilo. Isso tem tudo a ver com marketing. Você tem um produto, você tem formas de mostrar esse produto, que é embalagem, catálogo, feira, sua negociação, o cheiro, tudo que tem em volta, que tem relação com aquele produto, vai comunicar algo sobre ele. E como aquela pessoa, inserida em outra cultura, vai perceber aquilo. O que eu quero que ela perceba? Qualquer coisa que produza desejo de compra, né? Então, aí eu acrescentaria essa inteligência cultural de Hofstede, essa clínica da cultura, com esse ferramental publicitário aí. E David Livermore fala uma coisa muito interessante, que é o que você falou, que ele tem 4 dimensões. A primeira dimensão dele é ter interesse pela cultura do outro, em primeiro lugar. Se você não tem interesse, tem aquela barreira inicial, que a gente tem isso, né? Nossa, aquele cara come estranho, olha que cara rota na hora que come, não sei o quê. Tem uma série de coisas. A gente tem essa tendência em ver o outro como estranho, e o estranho, como diz Freud, pode causar repulsa. Então, a gente precisa vencer essa barreira do estranhamento, ter o interesse, a partir do interesse, desenvolver estratégias para adquirir conhecimento, depois aplicar esse conhecimento efetivamente na forma de negociação, nas peças mercadológicas, em tudo que a gente vai utilizar para comunicar o nosso produto de forma que ele seja desejável dentro do contexto brasileiro. Digo, no contexto brasileiro, exposto para o mercado externo, né? Eu posso, Guilherme, complementar? Fazendo... Posso? Eu vou até passar aqui uma questão, vamos dizer assim, que eu utilizo no meu dia a dia. Eu acho que todos nós, na nossa geração, nós fomos educados, criados e orientados, né, sempre a desenvolver um business plan, um plano de negócios, do início para o fim. Hoje, o que eu faço? Eu vou no fim, eu começo pelo fim. Por quê? Entrando nesse tema do marketing digital. Porque normalmente você, né, desenvolve um projeto para ir para a Disneylândia. Mas, na realidade, quando você vai implementar esse projeto, você descobre que só tem recurso para ir até o Beto Carreiro World. Eu não estou desmerecendo o Beto Carreiro World, não é isso. Eu estou dando um exemplo. Não, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, nós vamos arrebentar, nós vamos ficar milionário. Tá, vamos. Entendeu? Aí chega no meio do caminho, né? Descobre que não. Entendeu? E aí existem os marketplaces inúmeros, né? Então, não quero vender meu produto, vamos colocar numa plataforma, quer dizer, enfim, aí nós voltamos na nossa conversa inicial. Tudo depende de um planejamento e daquilo que efetivamente... Primeira coisa, avaliar que tipo de produto que você tem em mãos. Né? Que tipo de produto? O que é? Aí sim, aí nós vamos saber de qual o melhor caminho. E começa pelo fim o seu business plan, para exatamente fazer aquilo que é viável. Né? Porque nós estamos acostumados a receber aqui consultas justamente de empresários que entraram no processo e no meio do caminho ficaram sem fôlego. Então, a teoria ela é linda, mas o mundo na prática é outro. O mundo na prática é totalmente diferente. Por exemplo, um tempo atrás, uma empresa nos procurou, que ela foi numa feira, acho que foi Suécia, agora não estou certo, trabalha com móveis. Fecharam um grande pedido, chegaram aqui no Brasil, produziram e enviaram esse pedido para lá. Só que eles entregaram para uma empresa de logística, que também é fundamental no marketing internacional. Logística. Entregaram esse produto para uma empresa de logística que não tem know-how. Adivinha como que chegou esse produto lá? É a mesma coisa você pedir uma pizza e chegar um calzone na sua casa. Por quê? O motoboy, ele vem com a moto e a pizza vem e chega, é um calzone. Fala, não, eu pedi pizza. Não, você quer calzone.
Entendeu? Ou seja, então, olha os detalhes, né? Mas isso é aquilo que eu estou comentando. Quem que tem essa visão? Quem conhece na prática. Recentemente, um outro case. Uma empresa entrou num processo aí, né? Bom, enfim, tinha que enviar as amostras, né? O cliente lá pediu as amostras. Só que para enviar as amostras, ficava em torno de $4.000. Aí, quem que vai pagar? Ué, perceberam? Era mais de 400 quilos. Mais de 400 quilos numa companhia aérea. São 4 ou 5 pessoas. Ficava mais de R$20.000 só para enviar as amostras. Entende? Agora, quem tem bagagem, experiência e visão do negócio, já começa a traçar todos esses caminhos. E aí, com tudo que nós estamos comentando aqui, até eu estou vendo uma pergunta aqui da Melquisedeque, né? É isso, Guilherme? Ela está perguntando, por que não existe um curso de marketing internacional? Né? Que é especificamente para marketing internacional. Por quê? Você imagina colocar um professor teórico para dar essa disciplina? Não é? Então, se vocês pegarem os cursos de mercado internacional, vários professores têm pouca bagagem internacional. Essa é a diferença. Então, vocês viram o caso da logística, de enviar o produto lá para fora, envio das amostras. Na época da pandemia, eu tenho mais um minutinho, Guilherme, só para terminar o raciocínio. Na época da pandemia, nós temos um cliente lá no Nordeste. Eu acho que é importante exemplificar, trazer para a nossa audiência entender como que é a engenharia do negócio. Um cliente no Nordeste, ele comprou 1.500.000 válvulas, bem quando estava a pandemia, aquele momento, era um grande distribuidor lá. Bom, 1.500.000 válvulas, na época da pandemia, não tem sentido trazer por via marítima. Entendeu? Precisava chegar aqui com rapidez, por via aérea. O frete estava lá em cima, absurdo. Resumindo, o pedido ficava em R$1 milhão e o frete ficava em R$1 milhão. O frete era o valor do pedido. Só que tinha um detalhe. Se esse produto chegasse por São Paulo, Viracopos, pertinho do Guilherme Paulínia, né? E Viracopos, e nacionalizar em São Paulo, o lucro desse cliente ia embora. Então, qual foi o marketing? Esse é o marketing. Qual foi a estratégia? Como a nossa trade tem um CNPJ no Nordeste, fizeram 3 envios, 500, 1.500 e 500, chegou em São Paulo, Viracopos, colocamos uma carreta, não nacionalizamos, transportamos até o Recife, e lá em Recife, com o nosso CNPJ, nós nacionalizamos e evitamos o quê? Repasse de CM, enfim, uma série de... Perceber a engenharia, isso faz parte do marketing. Isso é estratégia. Então, eu acho que isso é importante deixar esse recado, que marketing internacional não é só a propaganda do produto. É aquilo que o Rodrigo também comentou no início. É tornar o produto viável. Ou seja, esse pedido para esse cliente de Recife, se nós nacionalizássemos o produto em São Paulo, a operação para ele não ia valer a pena. Por quê? Porque o frete era o valor da compra. Vocês perceberam? Então, como é importante parar, pensar e fazer todo o desenho. Então, o que eu falei, comércio internacional não é difícil, desde que você ouça quem entende o assunto e tenha vivência prática. Isso é um dos pontos fundamentais do marketing internacional, conhecer os meios, né? Senão não há marketing internacional que funcione. A melhor estratégia ela pode fracassar, né? Se a gente só olhar por agora. E quando a gente faz um planejamento de marketing, né? Faz o
planejamento, muito mais do que sobre onde a gente vai chegar, é sobre quem somos agora, né? Tem que avaliar friamente quem somos. A cultura de olhar, daqui 10 anos vamos estar lá, que é um marketing tradicional, né, que você também comentou do plano de negócio, é muito complicado. Daqui 10 anos, daqui 5 anos, a gente vai estar em tais mercados. E a estratégia tem que servir para a gente olhar o agora. Dentro de tudo que a gente tem de possibilidades no Brasil, há muito espaço para o marketing nacional, mas sem o olhar correto para ele, a gente perde essas oportunidades. Primeiro aspecto, a gente não olha o mercado latino-americano como estratégico. Falar do Mercosul, é muito simples você exportar para o Mercosul. Estamos em um mercado comum, né? Você não vai ter as mesmas dificuldades que você no mercado asiático ou o mercado ali do Oriente Médio. E não é aproveitado para ganhar experiência e tração, né? A partir da realidade. Qual que é a nossa realidade? Hoje, se 10% da população brasileira falasse espanhol, eu garanto, o Brasil cresceria 3, 4% ao ano, porque a gente passaria a ver oportunidades que a gente não vendo, né? Por isso que sobra oportunidade para o campo do marketing internacional, porque os poucos que falam e têm a vivência internacional conseguem trazê-las para a realidade. É porque o empresário em si, quando ele vai fazer o plano de negócio dele, ele coloca, eu quero estar na Europa, quero estar na China, mas esquece de olhar que o plano de marketing é feito onde ele está agora. Aí você comenta, nosso recurso dá para ir até Beto Carreiro. Isso não é vergonhoso, isso é ter orgulho de saber que você está com a limitação. Vai ao Beto Carreiro, aprenda o máximo ali, isso. E logo, logo vai alcançar outros mercados. Não ao contrário, a gente olha para o fim, né? A Disney esquece que se você não passar pelos seus desafios locais, pelo seu tamanho e potencial, você nunca vai estar preparado. Por isso que as estratégias morrem no caminho, né? Que você fala, falta fôlego. Esse fôlego foi porque você, em vez de olhar uma corrida de 100 metros, olhou uma de 500. Você já desiste nos primeiros metros, quando você vê que vai ser muito mais do que você quer. E dentro do marketing internacional, né, digo, de ver muitos casos de fracasso de empresas que voltam ao Brasil, a gente pode falar de empresas que vão para a Europa, né, igual tivemos a Boticário, vamos abrir na Europa, ou Natura, vamos abrir outros mercados, chega lá a cultura é diferente. Em vez de aproveitar a cultura do Chile, que é muito parecida, olhou para o fim, esqueceu de olhar onde está. Então, Rodrigo, nosso tema é desafios de implementar uma estratégia de marketing e passa por isso, que é a nossa cultura ainda de olhar os negócios é muito complicada, né? Sem dúvida, a gente precisa ver. Realmente, a gente tem uma grande facilidade aqui em termos culturais. A América Latina ela tem muitas similaridades culturais, embora nós temos uma diferença linguística que entre o espanhol e o português, temos similaridades também, né? São duas línguas que vêm do latim aí, tem proximidade, acaba facilitando o aprendizado e dá para a gente aproveitar essa proximidade, essas similaridades culturais com esses mercados, até para praticar, para começar a internacionalizar. Muito bem dito o que você falou em relação a conhecer aquilo que está próximo, para você ganhar musculatura, ganhar experiência, para depois você até conseguir vislumbrar mercados mais complexos. Por outro lado, nada pode ser impeditivo, né? Se você tem um gosto, você de repente é descendente de árabe ou tem uma familiaridade com determinadas culturas, uma curiosidade muito grande faz parte de você conhecer coisas diferentes, nada impede, por que não? Mas eu acho que essa dica é muito... E hoje o próprio Brasil é um solo para o desenvolvimento do marketing internacional. Se a gente não está indo, tem gente vindo. E a gente concorre com quem está vindo. Então, não há como sobreviver sem pensar em marketing internacional. Você não faz marketing só para o Brasil, porque você vai concorrer com aquilo que vem de fora. As grandes marcas são multinacionais. O desejo que nos é de alguma forma influenciado pelas publicidades, seja do carro, seja lá do que for, eu dei o exemplo do carro aqui e do voodoo, né? Mas essas coisas estão no nosso dia a dia. Então, ter o marketing, uma estratégia de marketing
Isso é muito importante dentro das empresas, que seja voltada para o mercado externo, para uma inteligência cultural, para compreender as outras culturas, é muito importante, porque o mercado lá fora, o consumidor lá fora, o comprador, ele não vai estar contente de saber que ele está comprando o resto, o que sobrou do nosso mercado. Para efeito de competitividade, o produto tem que ser preparado, o produto, o serviço, o profissional tem que ser preparado para conquistar o interlocutor dentro da cultura onde ele se encontra. Isso vai de encontro com o que o Francisco falou, com entender, com pegar um táxi, com falar as línguas. Até aproveito, não sei se eu posso dizer isso, é grátis. Hoje, nesse evento, eu deixei gratuitamente a versão do e-book que eu tenho, do e-book, na versão Kindle que eu tenho de um livro que é para criar empatia com outras culturas, tem 22 línguas e faz uma análise linguístico-cultural de diversos povos. Você aprende a distinguir o que é um chinês, um coreano, um japonês, um persa de um árabe, um turco de um árabe, que a gente faz muita confusão. É muito fácil, é só achar lá na Amazon, no próprio Google, usando a língua para conquistar Rodrigo Solano. Está de graça só hoje, por causa desse podcast. Tá Opa, bom? reserva o meu já. Mas é isso mesmo, a gente tem que compartilhar experiências, materiais. Algo que eu digo aqui, né? Tem que montar uma escola de relações internacionais. Quanto mais a gente difundir a necessidade do campo internacional, mais oportunidades abrem para todos. É o tipo de trabalho que, quando um faz bem, o efeito de transbordamento é muito maior. Porque se uma empresa se internacionaliza, a outra vai se internacionalizar. Internacionalizar hoje não é uma questão de vender lá fora apenas. O nosso consumidor, no Brasil, ganha uma consciência muito maior. Ele vai pensar, essa marca é bem vista lá fora, ela segue os padrões internacionais de trato de animais, ela segue quais orientações. Essa percepção do consumidor é importante. Diga assim, internacionalizar ou pensar sua estratégia de marca, ela tem que ser tão forte que o concorrente lá de fora não quer nem vir para cá, porque você vai estar ditando um padrão que ele nem vai conseguir alcançar aqui, né? Por que as marcas chegam ao Brasil? Porque elas notam fragilidades que ela pode explorar. Esse é um ponto do marketing. Qual que é o meu ponto forte para chegar no Brasil? O produto chinês aqui da Xiaomi vai chegar no Brasil e dizer, olha, tem um preço melhor, tem uma logística melhor, a gente tem a assistência, a acessibilidade, elementos que estão faltando no mercado. Parte do marketing é avaliar qual que vai ser a nossa entrada. E muitas marcas vão explorar isso. As marcas brasileiras que fecharam as portas na área de produção de celulares, quais foram os erros dela com o mercado brasileiro? Elas tinham uma leitura que era prejudicial, elas não pensaram em crescer para fora, ao ponto de que nenhuma concorrência viesse para cá. Lembro, né, no processo de industrialização lá da Coreia do Sul, foi também parecida com a nossa, né, desenvolvimento da indústria nacional, a tarifas superiores para produtos que viessem de fora. O governo chinês, o governo coreano dizia várias vezes: se preparem, porque em algum momento esse conforto que vocês têm vai acabar. Então, não é melhor que vocês olhem para o mercado internacional e vejam como ser melhores do que eles? Porque quando essa barreira cair, você não só vai estar preparado para uma concorrência, como também vai conquistar mercados. Essa mesma consciência não foi passada no Brasil, né? Isso foi um problema. E aí a gente continua, né? Assim, a gente tem que pensar nas feiras internacionais ainda. A gente não valoriza muito. E nem as nossas feiras a gente valoriza, né? Temos feiras no agro, estamos voltando agora, feiras de tecnologia, vários eventos importantes que as empresas não estão indo mais, né? Bem como custo, mas são através das feiras que difundem as tecnologias, os conceitos ainda, né? Basta ver a Canton Fair, as feiras da moda em Paris, eventos importantes. E aí, como o Francisco tem essa vivência maior e o marketing internacional nasceu dessa necessidade de romper essas amarras culturais que já foi bem ditas, ter a ideia de que
não é só vender, se localizar de forma que se mescle com aquela cultura, né? Tem um caso brasileiro que é sensacional, que é o da Havaianas. Você vai na Austrália, parece que é um produto deles já. Eles nem conseguem imaginar como produto Na brasileiro. Austrália, eles adoram a Havaiana lá, né? Então, eu pergunto para você, né? Era a última questão para a gente fechar, senão a gente vai até de madrugada. Que deixa eu procurar aqui no chat, até já tinha colocado ela. Era o último tópico para, né, as Pergunta feiras e os fácil, hein, encontros. Guilherme? Pergunta fácil, hein? Nada difícil, hein? Né, Rodrigo? $100. Faz umas perguntas difíceis para nós aí, né? Aquelas combinadas, hein? Essa foi aquela que trocou mensagem, que já sabia a resposta. As feiras e os eventos setoriais vão continuar com a mesma importância, né, como o mesmo espaço para a difusão de tendências de marketing, de consumo, né, ou digital, vista a pandemia, hoje há alguma mudança? Como a gente pode traçar, né, as feiras daqui para frente? Você quer falar, Rodrigo? Quer ir primeiro, Rodrigo? Tá tranquilo? Pode ser, eu posso falar. Bom, eu trabalho com diversos projetos setoriais. Hoje eu coordeno um programa da Secretaria da Cultura junto à Invest São Paulo, de fomento à internacionalização da economia cultural, mais alguns planejamentos estratégicos de alguns setores, como de chocolates, também a gente está com o de peças, está com o setor eletroeletrônico, enfim, são diversos setores. E a gente acompanha muito as feiras com relação à estratégia. E essa pergunta é justamente a que surge. E são perguntas que nós, além de trabalharmos, nós refazemos essas perguntas às empresas. O que elas acham que vai acontecer? Em alguns segmentos, você vai ter uma tendência em segmentos, sobretudo aqueles segmentos que você não precisa um contato físico, ocular, ou um contato mais íntimo com o produto, existe uma maior facilidade de você ter uma comercialização, a substituição de uma feira física para uma plataforma. Mas o sensorial, em muitos casos, sobretudo o gustativo, quando a gente fala no setor importante, que é o agro no Brasil, é importante que você tenha ainda a feira física. Então, seria muito subjetivo e eu brincaria aqui com a área das cartomantes dizer o que vai acontecer. Mas eu apostaria que as feiras físicas vão continuar tendo esse papel, a não ser que tecnologias consigam ser desenvolvidas a ponto de substituir certas características dos produtos ou certas vantagens que a gente tem de ter contato com o produto. Eu acredito que devam continuar, tudo indica que sim, as feiras continuam, parece que estão retomando, mas a gente vê também um movimento de feiras virtuais estarem acontecendo. Eu acho que as duas coisas devem acontecer, a gente vai ter um modelo híbrido das coisas acontecendo, e uma coisa não deve substituir a outra por definitivo, mas sim complementar e oferecer mais oportunidades de negócios, mais plataformas para negociações. Perfeito. Bom, meus amigos, eu concordo com o Rodrigo, gostaria de acrescentar aqui, entendo que nessa área de mercado internacional, uma coisa é você entrar no Alibaba e comprar o seu produto, e, né? Isso não é mercado internacional. Isso tem que ficar claro. Isso não é mercado internacional. Vou colocar meu produto lá, vou vender. Não. Mercado internacional é você desenvolver, levar a sua empresa para que ela possa realmente desenvolver um negócio lá fora. É criar uma estratégia de desenvolvimento. Por exemplo, nós estamos levando empresários para Dubai, montar uma distribuidora. Ele vai ter que se reunir, participar de feiras. Como que ele vai fazer aqui do Brasil? E outra, tem que ter contato físico. Na hora de assinar o contrato, tem que pegar o avião e ir lá. Sentar cara a cara, olho a olho, para assinar. Ninguém vai assinar contrato, ninguém vai comprar, fazer, né, fechar pedidos só pela internet. Isso tem que ficar claro. Então, as feiras, concordo com o Rodrigo, eu acho que em tudo, né? Nós vamos ter o sistema híbrido. Por exemplo, tivemos a Canton Fair agora, em abril, na China. Foi totalmente online.
totalmente sem graça. Por quê? O que é o forte da Canton Fair? Imagina, eu aqui no meu escritório, quer dizer, o que é o forte? Não é só você viver aqueles dias ali, vivenciar a cultura do país, né? Conversar com empresários. Então, isso é fundamental no mundo dos negócios internacionais. Eu participei da Canton Fair daqui, no meu computador, de forma remota. Mas é totalmente sem graça. Né? Enfim, eu entrei, visitei, vi lá, tá legal. Agora, se eu estiver lá vivenciando, a experiência não é outra, é totalmente diferente. Né? O que você vai comer, como você vai conversar, os hábitos, como você vai negociar. E isso é fundamental. Então, penso que as feiras elas vão no sistema híbrido para dar uma opção, mas na hora de fechar o contrato, na hora de assinar, tem que estar ali presencialmente. E tem uma pergunta aqui do Guilherme, acho que do Marcos. Ele falou, Francisco, quando você falou em pensar o plano de negócio, o business plan de trás para frente, foi no sentido de ter a visão do todo o processo, ou seja, ter uma ideia correta do tamanho da maratona? Exatamente, Marcos. Primeiro, obrigado pela sua pergunta e pela sua presença. Exatamente isso. Nós temos uma visão do todo para saber se eu vou ter realmente, se eu vou poder, por exemplo, dentro do meu budget, no meu orçamento desse ano, se eu vou implementar agora no segundo semestre ou eu deixo para o primeiro semestre de 2023. E muito importante que os colegas comentaram aqui, o Guilherme e o Rodrigo, vamos pensar no bom. Vamos começar pequeno, aqui com os países vizinhos, para criar uma cultura, para ir se desenvolvendo, melhorando os processos da empresa. Depois eu vou para a Austrália, eu vou para a Ásia, eu vou para o Canadá, eu vou, né? Um exemplo, mas eu vou lá para os Emirados Árabes. Primeiro, pensa aqui nos países vizinhos para criar uma cultura. Então é muito comum o cliente chegar, não, eu quero exportar, eu posso exportar 10 contêineres por mês. Você não exporta nenhum, você vai querer fazer 10. Para. E outra, você quer fazer 10, então não é conosco. Porque sempre no início tem erros, tem ajustes. Imagina você fazer um acerto numa rota, num pedido de 10 containers. Se tiver um erro, quebra a empresa, quebra todo mundo, o seu nome no mercado vai para o lixo. Entendeu? Não é assim, isso não é brincadeira. Vamos fazer faça uma operação, ajusta a operação, ajuste os seus controles internos, o seu budget, o seu fluxo de caixa, e aí gradativamente você vai crescendo, vai participar de uma feira no país destino, enfim, isso é o marketing, é pensar estrategicamente. E se me permite, para finalizar, eu só quero deixar uma dica aqui para a nossa audiência. Toda vez que você for conversar com alguém, que você for se orientar, pedir uma opinião, faça o seguinte, pega uma folha de caderno, divida ao meio e coloca assim de um lado, discurso teórico e discurso prático. E aí você vai conversando com o mentor, o professor, o consultor, né, o quem sabe tudo, né, que vai fazer a sua empresa triplicar o faturamento em 3 meses. Né? Você entra na internet, o que nós encontramos na internet? Não, fatura 1 milhão, em 3 meses, em 1 mês eu vou triplicar suas vendas. Pede o imposto de renda dele para ver como que ele está. Pede. Uma vez uma pessoa chegou para mim, não, Francisco, eu falei, amigo, me dá seu imposto de renda para me ver. Você vai me ensinar a querer ganhar dinheiro? Deixa eu ver você primeiro. Entendeu? Então, tem muita gente na internet querendo vender as coisas que não sabe nem administrar a empresa própria dele. Entendeu? Entende? Então, pega uma folha, divide ao meio, coloca lá, discurso teórico, discurso prático. E aí você vai anotando quantas vezes o consultor ele te deu exemplos teóricos e exemplos práticos. E no final você conclui, entendeu? Se era só teoria ou se nós tínhamos um pouco de prática, realmente de vivência. Aí você decide o que você quer fazer, para você não contratar gato por lebre. Então pense nisso. Um ponto que é importante, né? Fazer o fechamento. E a pergunta que vai chegar na cabeça dos nossos colegas é como encontrá-los, né? Projetos, parcerias, cursos, treinamentos, materiais que tenham desenvolvido, né? Passo para o Rodrigo fazer o convite, né? O famoso jabá, que é depois você nos manda também que eu compartilho. Tivemos 43 inscrições e aí é interessante que a gente passe para eles os contatos, as informações. Legal, gostei da oportunidade da gente poder fazer isso.
eu vou tomar liberdade de mandar aqui meu LinkedIn para conectar. Eu coloco aqui no chat para vocês poderem se conectar comigo. Fiquem à vontade, por favor. Lá, eu não sei por que está dando assim, que não dá para se conectar comigo, que só pode seguir. Vai lá do ladinho na setinha e dá conectar, que dá sim. Dá para vocês conectarem comigo. O LinkedIn tá me proibindo de fazer conexão? O que é isso? Acho que é por causa do número de pessoas. Fiquem à vontade. Além disso, já que a gente está com esse grupo de pessoas, são pessoas da área, eu vou revelar para vocês mais um benefício, já que a gente está aqui para entrar em contato, para a gente poder ter informações. Esse livro aqui fala Sem Fronteiras, é o meu primeiro livro, né? Esse que eu divulguei é o segundo. É Sem Fronteiras para o Sucesso, é um guia para internacionalização para profissionais, para negócios e para produtos. Ele fala de marketing internacional e ele fala da internacionalização também dos negócios. Entra no site da editora, eu vou colocar o link para vocês e digita segredo, né? Segredo, estou num podcast querendo segredo. Digita lá o cupom Sem Fronteiras, que tem um descontaço de 30%, quem tiver interesse, tá bom? Não contem para a editora que eu estou divulgando aí o cupom, tá? Ele é limitado, mas eu acho que tem ainda bastante, dá para vocês entrarem. Eu vou pegar o link aqui. Tomei essa liberdade, vou ligar para ele correndo e falar assim, desculpa, mas é um livro que eu fiz, sobretudo dando ênfase ao profissional, porque é muito disso que o Francisco falou, é a mentalidade. Se você não tem a mentalidade, não adianta, o resto não vai. Então, esse livro, eu vejo muitos livros brasileiros que falam de internacionalização, vai falar de Incoterm, fala de um monte de coisa, que quem não conhece, bate o olho naquilo e fala, não quero nem ver. Não, esse livro ele trata do conhecido e parte para o desconhecido. E ele dá uma ênfase muito grande sobre, muito no pensamento, na pessoa, como internacionalizar a mente da gente para depois, que a gente fala international mindset, né, no exterior, mas eu penso nisso para o público brasileiro e a partir de então a gente pensa nas outras coisas. Sem pessoas pensando internacionalmente, você não consegue fazer planejamento internacional, quem dirá de marketing. Então seria essa contribuição que eu deixo aí para vocês, deixo meu contato, por favor, super bem-vindos na rede social e façam bom proveito das leituras, a gratuita, quem quiser adquirir o livro com 30% de desconto já está aí, já estou passando desculpa aqui para o dono da editora, para a editora Évora. Obrigado, gente, muito obrigado aí pela participação, pela oportunidade. Rodrigo, eu quero meu autógrafo, um autógrafo, hein? Eu vou te passar um, então. Legal. Pessoal, eu inseri também 3 links. O meu Business Card interativo. Coloquei também um Linktree, onde tem todas as opções, né, para vocês terem acesso a todos os módulos, enfim, os nossos vídeos, as consultorias, projetos, né, site, Instagram, as redes sociais. E também eu tenho alguns produtos no Hotmart, também coloquei o link aí para os colegas, tá bom? E fica à disposição. Tá? Foi um prazer imenso, foi muito legal, gostei. Prazer imenso e mesmo, acho que sem limites, né, para esse prazer, porque a gente está aqui no momento de trocar muitas ideias sobre desafios que a gente passa. Acho que é um amadurecimento da nossa profissão. Eu lembro quando eu comecei, né, até estava lá no LinkedIn, 11 anos que eu registrei o domínio Relações Nacionais, né, comecei a agência Relações Nacionais, a pensar como seria a profissão. E era era cada um por si, cada um em um cantinho muito isolado, fechado, você não tinha referências materiais. Ainda é, né? Vive um momento onde que muitos profissionais de marketing internacional estão muito presos dentro da sua agência, aos seus desafios e com pouco tempo ou ainda sem ter canais para compartilhar essas ideias, né? Então, o podcast era justamente para isso. Então, era encontrar as referências da área para a gente trazer e poder difundir, que as pessoas cheguem a vocês, que é a questão de compartilhar as boas práticas da área, né? O caminho das pedras que as
que há 10 anos atrás eu dizia que era impossível de passar, porque a gente não tinha referências. Quem se lançava ao marketing internacional há 10 anos atrás, ou qualquer outro projeto, isso que é pouco tempo, uma década, era um desafio muito maior que a gente tinha hoje, né? Não tinha a Amazon com os e-books para a gente ler, acessibilidade a materiais, a tudo isso, né? Então é gratificante infinito por isso, porque a gente superou uma barreira que a gente tinha. Então, quem quer trabalhar com marketing hoje é possível, especialmente em marketing internacional, porque se a gente vê como um mar de oportunidades, é um mar de oportunidades. A gente não pode ver como não há oportunidades porque não está sendo internacionalizado. Todas as cidades têm alguma empresa com potencial para negócios. E mande aquela mensagem: olá, sou analista de marketing internacional, ou estou trabalhando no campo internacional e posso contribuir para o seu negócio. Tenha essa segurança. Se tiver alguma dificuldade, igual o Francisco falou, vá procurar alguém, procure alguém, pergunte como é, vamos lá. Não é para fazer um plano de qualquer jeito. Hoje tem um suporte que há 10 anos atrás seria muito difícil de encontrar. Então, explore ele, né? Igual o Rodrigo contou. Mande mensagem. A gente vai ficar feliz quando você trouxer um problema para ele. Ó, eu li seu livro, estou aqui me atualizando e estou com dificuldade. Né? Mandei mensagem para uma empresa, apareceu a oportunidade que eu queria, não sei por onde começar. Acho que a alegria maior do mundo é poder falar: poxa, aquilo que eu produzi está ajudando e eu posso trabalhar com ele agora. A gente rompeu essa barreira, né? Aproveitem isso agora. Quem está aqui fala assim: a minha oportunidade, vou fazer um estudo da minha região, o que tem de empresa, o que a gente pode levar. Se a gente não se movimentar, as empresas são apáticas, né? Porque, em primeiro momento, elas não sabem para onde investir os recursos que ela tem, porque não teve uma consultoria de marketing, não foi apresentada dentro do negócio dela a oportunidade do campo internacional, que nos compete fazer isso. Né? Igual o Rodrigo comentou, é um material para profissionais, para instigar a gente a pensar marketing, pensar vendas, a negócios internacionais. Senão a gente fica parado. Depende do nosso protagonismo agora. Né? Então, esse podcast vai trazer isso. Guilherme, e tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: você quer dinheiro novo, você tem que gerar um fato novo. Não existe dinheiro novo se não tiver um fato novo. Então, é isso. Né? Você tem que gerar um fato novo para poder realmente fazer aí um dinheiro novo, né, na sua empresa. Exato. E apresente isso para as empresas. Assim, podemos conversar, quero conversar com o gerente de marketing, sou analista. As startups é um caminho maravilhoso, porque elas já nascem pensando em escalar. Vá atrás de alguma startup. Então, pessoal, muito obrigado, Rodrigo, Francisco, aos que ficaram até aqui, aos que vão assistir as gravações. Depois vou reunir os links que foram compartilhados para enviar para vocês. Deixarei também disponíveis todos os materiais aqui, porque acho que é o objetivo do podcast. Rodrigo, boa noite, muito obrigado. Obrigado, muito boa noite a todas e a todos. E sucesso, principalmente aí nessa atuação de relações internacionais e marketing internacional. Como se diz na China, xexê, que é obrigado. Xexê. Xexê. Shukran, em árabe. Shukran, como que é, Rodrigo? Shukran? Shukran, em árabe. Shukran. Então, shukran, xexê. No Tchau. livro tem mais 22 obrigados lá, depois vocês baixam. Ô, Guilherme, isso faz parte do nosso marketing, né? Né, Rodrigo? Né? Obrigado. Legal, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, tchau. Obrigado.